Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o videocast Caleidoscópio Jurídico. Acompanhe agora no Giro de Notícias o que foi destaque no universo das leis na última semana. Lula indica Flávio Dino para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Senado aprova a PL dos agrotóxicos. STF cria regras para responsabilizar empresas jornalísticas por divulgação de acusações falsas. E Brasil recebe convite e país deve aderir à OPEP. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou a indicação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. O atual ministro da Justiça e Segurança Pública assumirá, caso seja aprovado na sabatina do Senado, a vaga da ministra Rosa Weber, que deixou a corte em setembro. Dino foi juiz federal por 12 anos, quando presidiu a Associação Nacional de Juízes Federais, a AJUF. Abandonou a carreira no judiciário para se filiar ao PCdoB e disputar a vaga na Câmara dos Deputados. Cumpriu um mandato de deputado federal, foi presidente da Embratur entre 2011 e 2014, quando deixou o cargo para disputar a eleição de governador do Maranhão. Foi eleito governador em 2014 e comandou o estado até 22. Deixou o PCdoB e se filiou ao PSB. Em 2022 foi eleito senador pelo Maranhão, se licenciou da função para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo Lula. Conosco, o nosso colega Valber Agra. Agra, o que você achou da escolha do presidente Lula? Olha, é uma escolha bastante relevante. Por quê? Não é qualquer um que passa para um dos concursos mais difíceis do Brasil, que é um concurso de juiz federal, que mostra o seu cabedal. É alguém que deixa a magistratura sem nenhum escândalo, sem nenhuma mácula, vai exercer postos no executivo e depois no legislativo. Então ele tem uma noção dos três poderes. É mestre em Direito pela Faculdade de Direito do Recife, então é alguém que tem um notório saber jurídico, atestado, comprovado, é alguém que tem posições políticas, gostem ou não, bastante decididas, porque a grande questão, quando nos Estados Unidos, a Suprema Corte, os democratas, os republicanos indica alguém talhado para isso. A grande dificuldade no Brasil é quando você indica alguém, por exemplo, que represente as forças mais ao centro, mais conservadores ou mais à esquerda, e essas pessoas não cumprem isso. Porque a legitimidade da Suprema Corte não é uma legitimidade de per se, apenas dela, mas é uma legitimidade também das forças políticas, que aquelas indicações reflitam as forças políticas que estão no poder naquele determinado contexto histórico. É isso que nós falamos. Então, Flávio Dino é alguém que vai ter condições de defender algumas bandeiras do governo que está aí, mas principalmente com a profundidade jurídica que lhe é adequada. Nisso daí nós temos absoluta certeza, Flávio. Outra polêmica que tomou a semana foi a aprovação pelo Senado da PL do veneno, chamado assim pelos ambientalistas. A aprovação encerrou 24 anos de trâmite da polêmica proposta no Congresso. Representantes do agro e da indústria comemoraram o resultado como uma modernização, uma evolução da lei atual, que é de 1989. Ainda que algumas reivindicações tenham sido retiradas em relação ao texto que passou na Câmara dos Deputados em 2022. Ambientalistas consideraram a aprovação um retrocesso para o país. Para valer ainda, o texto precisa da sanção do presidente Lula. Mais veneno na mesa do brasileiro, Valber Agra? Nós esperamos que, diante dessa medida tão danosa, tão claudicante para a saúde dos brasileiros, e a saúde é um dever fundamental. Então nós temos absoluta certeza que o presidente vete, e esse veto não seja derrubado, porque a grande questão, e nos falta, venho dizendo isso assim há bastante tempo, é que nós temos que ganhar as ruas, ou ganhar as ágoras pós-modernas, que são as mídias sociais, a infoesfera. E nós puxarmos esse debate dizendo que, veja, o que nós consumimos de agrotóxicos é proporcionalmente imensamente maior do que os europeus, até os asiáticos consomem. Então, veja, será
que a gente não deveria debater que a questão sanitária, a questão da saúde é tão relevante para a gente? Então, temos a esperança que o presidente vete e que esse veto não seja derrubado, porque, por enquanto que o agronegócio protege de forma muito assaz os seus interesses, a população brasileira deixa a desejar, as instituições da sociedade civil deixam a desejar quando é hora de mobilizar em prol dos seus interesses, principalmente um interesse desse que é o direito à vida, né? A saúde garante a vida, e isso é que está em jogo, a qualidade de vida que está em jogo diante da aprovação dessa proposta, desse projeto legislativo. E como você mesmo lembrou, né? Muitas vezes o agrotóxico que é utilizado na produção que é comercializada no solo nacional, ele não é aceito na Europa, não é aceito na Ásia, não é aceito na América do Norte e em outros países, pelos mesmos produtores que produzem aqui com esse agrotóxico e precisam exportar para fora sem ele. Ou seja, era possível fazer uma produção, sim, mais saudável e mais limpa para o brasileiro também. Não tenho dúvida disso. E com mais um detalhe, a maior parte desses agrotóxicos ainda são importados, o que denota o processo franco de desindustrialização da nossa querida nação. Certo. E por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal definiu as condições em que empresas jornalísticas estão sujeitas à responsabilização civil, ou seja, ao pagamento de indenização, se publicarem entrevista na qual o entrevistado atribua falsamente a outra pessoa a prática de um crime. Segundo a decisão, a empresa só poderá ser responsabilizada se ficar comprovado que, na época da divulgação da informação, havia indícios concretos da falsidade da acusação. Outro requisito é a demonstração do descumprimento do dever de verificar a veracidade dos fatos e de divulgar a existência desses indícios. A tese também estabelece que, embora seja proibido qualquer tipo de censura prévia, a Justiça pode determinar a remoção de conteúdo da internet com informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas ou mentirosas. Essa decisão foi correta, Agra? Como fica aí o risco à liberdade de imprensa? Olha, pelo que está sendo posto, pela interpretação que o STF fez, eu não vejo um dano à liberdade de imprensa. Até porque, como já expliquei em várias entrevistas, não há direito absoluto à liberdade de expressão. O da liberdade de expressão, obviamente, pode ser feito, mas desde que haja o quê? Haja responsabilidade. Esse é o marco principal. Agora, vamos lá. Quais são os dois casos que o STF assim o fez? É para todos os casos? Não. Apenas quando houver indícios concretos de falsidade da imputação, ou seja, que a informação é falsa, ou quando o veículo deixar de observar o dever de cuidado dessas informações. Então, por exemplo, você está fazendo comigo uma entrevista ao vivo, como é que você vai ser responsabilizado por algo que eu fale? Não tem como você ser responsabilizado, até porque é ao vivo um fato do momento que ainda não foi investigado. Mas esse fato aconteceu em 1966. Não houve até hoje um só processo dizendo que o Zaratini tinha sido culpado. E aí você chega depois de 40, 50 anos e ainda começa a dizer que ele é acusado, ele é inocente, ele é culpado desse atentado que matou 3 pessoas no aeroporto dos Guararapes, em Recife. Então veja, isso daí é estipular baliza. Porque um dos poderes que não tem vigilância seria o jornalismo. Jornalismo é uma tarefa imprescindível à nação, não tem sombra de dúvida. Agora, os excessos devem ser punidos. Não vejo como muita gente está falando aí, a volta da censura. A censura é prévia, isso não é censura. Isso é apenas que onde houve extrapolação, onde houve excesso, as pessoas que cometeram esses excessos sejam punidos. O que está por trás disso é todo o grande lobby das plataformas de mídia, principalmente as grandes, Google, Instagram, etc., que não querem nenhum tipo de regulamentação. Regulamentação essa que já houve tanto nos Estados Unidos como na Europa. E não querem essa regulamentação porque, como já ficou provado, elas ganham dinheiro com a divulgação de fake news, com a divulgação de notícias falsas. Essas sim circulam muito mais, muitas vezes, que as notícias verdadeiras, né? Então elas não querem mexer no bolso.
também sobre O isso. discurso do ódio é algo extremamente bem monetarizado, ou seja, é um fato danoso à democracia, é um cancro para a democracia, mas que, por outro lado, gera barris e barris de dinheiro para as grandes plataformas. Certo. E o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse durante o encontro com membros da OPEP, a Organização de Países Exportadores de Petróleo e Aliados, que o presidente Luiz Inácio da Silva confirmou uma carta de cooperação com o grupo de países produtores de petróleo a partir de janeiro de 2024. Os ministros do petróleo da organização anunciaram assim que o Brasil se juntará ao seu bloco petrolífero em janeiro, trazendo para a aliança um dos produtores de petróleo de crescimento mais rápidos do mundo. A confirmação se deu após notícias sobre o convite para que o Brasil passe a integrar o grupo. O que significa isso para o Brasil, Valber Agra? Olha, todos os organismos internacionais onde nós possamos participar e possamos participar de maneira altaneira, soberana, de forma a garantir nossos interesses, é muito interessante. E a OPEP+, é um deles. Nós estamos exportando uma commodity, que é o petróleo. Antes, há poucos anos atrás, nós éramos importadores, hoje já estamos sendo exportadores, com em torno de 500 mil barris ao dia, e por que não alçar patamares maiores para que esse preço do petróleo possa ser exportado a preços justos. A grande questão aí, a grande celeuma, é que nós não deveríamos estar exportando petróleo bruto, nós deveríamos estar exportando já o petróleo depois de refinado, o diesel, a gasolina, mas veja que triste, nós não temos condições de prover o consumo interno, nós importamos ainda gasolina, diesel, querosene de avião. Imagine exportar isso. Por quê? Porque isso faria com que nossas reservas internacionais e nossas transações correntes fossem muito mais confortáveis do que são hoje. Inclusive, nas transações correntes, nós temos déficits que são déficits anuais e crescentes, infelizmente. Certo, muito obrigada, Valber Agra. E aí, você tem alguma dúvida ou comentário sobre o universo jurídico? Envie sugestão para o nosso programa através dos canais do CL nas redes sociais e nas principais plataformas de áudio. A partir de agora, você acompanha a entrevista com o professor desembargador do TRF3 e doutor em Direito José Carlos Francisco. Minha saudação a todos e a todas. Esse é mais um Caleidoscópio Jurídico. Como sempre, aquelas figuras altaneiras do direito. Esse eu posso dizer que privo da amizade, tanto no Brasil quanto no exterior, temos várias andanças juntos, vários estudos juntos, Bordeaux, Itália, etc, etc, etc. Eu estou falando com o professor, o estudante que ainda estuda, o juiz, magistrado de segundo grau, TRF terceira região, José Carlos Francisco. José Carlos Francisco é juiz do TRF terceira região, subiu por merecimento, é um juiz de carreira, é um professor de tributário, um professor de direito constitucional, cultor dos direitos fundamentais, alguém que faz o overview de forma descortinada, tanto na doutrina e jurisprudência pátria, como na doutrina e jurisprudência estrangeira. Passo a palavra para você, José Carlos Francisco, marido da Fabiana, pai da Laura e da Luísa. Passo agora para você a palavra. Muito obrigado, Valber. Primeiro, eu peço a todos e a todas que estiverem assistindo para desconsiderar qualquer excesso, e são muitos os da parte do Valber. É uma longa amizade, é uma longa trajetória juntos, né, Valber? E é, sim, um grande privilégio estar aqui com você, com todas e todos que estão nos assistindo. Dou um saudoso abraço também na sua família querida. Fabiana está aqui do lado também te mandando um abraço, e as crianças estão esparramadas pela casa. Estou à sua disposição, é um privilégio. Vou começar com minha primeira provocação. O saber jurídico é burulante.
A pesquisa ela sempre se recicla, é diferente daquela questão que você faz e diz o mesmo todas as vezes. Eu posso dizer que a segunda instância da Justiça Federal, eu estou enxugando gelo, haja vista nós temos 4 instâncias e uma demanda excessiva de processo. Você é um professor ou um enxugador de gelo? Talvez os dois, mas talvez, né, como a palavra inclusive sugere, né, o que tira os embargos, o que tira o enrosco, né, vamos separar das 4, Valber, que você apontou, 2 para cada lado. A primeira instância e a segunda são de jurisdição ordinária, né? As 2 outras, STJ e STF, são de instâncias extremas. Então, o nosso trabalho, em primeiro e segundo grau, é de fato resolver lides. A nossa construção é da solução do caso concreto. Nas 2 outras partes, STJ e STF, claro, tirando, evidente, as outras jurisdições que o Supremo tem, como ação originária, etc., mas eles 2 saneiam o sistema normativo, claro, o STJ pela legalidade, o STF pela constitucionalidade, e tem um papel mais construtivo do resultado abstrato dos problemas. Então, são, sobretudo pelo sistema de precedentes, mas também pelas ações de controle concentrado de constitucionalidade, 2 papéis normativos, né? Enquanto a primeira instância e a segunda, que eu componho, resolvem os problemas concretos. Eu tenho um certo temor na palavra de levar esperanças, apesar que nossa juventude aguarda por isso. Mas na hora que eu digo que o direito é altaneiro, é um campo fértil para todo mundo, também é um campo que está abarrotado. Você não acha que o direito no Brasil, em razão dessas 4 instâncias, o custo de transação é muito alto? Essa questão toda dessa proliferação estratosférica de demandas, não há essa demanda temerária em excesso, José Carlos? Pois Valber, os litígios, eles são consequência das relações. Na medida que nós aumentamos a quantidade de pessoas no mundo, aumentamos as relações, sejam elas interpessoais, sejam elas comerciais, né? Os litígios, eles vêm na mesma proporção, né? É claro que, se nós pensarmos nos grandes agregados, a maior parte dos litígios não chega à via judicial. Elas são resolvidas, essas lides, pequenas lides, por vários sistemas não judiciais, por várias outras portas, e eu lhe dou um exemplo. Grande parte do comércio hoje ele é online, né? E as pequenas desavenças entre os adquirentes e os vendedores nas plataformas digitais são resolvidas por mecanismos dos próprios sites de compras, né? Que são chamados ODRs, né? Online Dispute Resolutions, são as fórmulas, até um robozinho, por que não? Mas muitas vezes o pessoal dentro do sistema ali arbitrando uma pequena discussão. Então, o resíduo disso, ele vai para outras vias, das quais a judicial certamente é a protagonista. Mas também é verdade que, paralelamente, há uma importante hoje, as multiportas, que você conhece bem, né? Arbitragem, mediação, não judiciais, que ocupam um papel estratégico, bastante relevante, exigência, muitas vezes, de empresas que negociam em bolsas de valores. Você ter uma cláusula arbitral, né? Então, quando a gente olha, né, na grandeza, claro, a jurimetria da justiça em números nos traz 30 milhões de novas ações por ano na via judicial, né? Isso é um fato, né? Esse é um número. Nós temos em torno de 80 milhões de ações em andamento e um giro de novas ações na casa de 31,5, é mais ou menos esse o número, né? Milhões de ações novas, né? Mas é consequência, no caso brasileiro, de 220 milhões de habitantes, de relações, de novo, comerciais e interpessoais, que se avolumam a toda hora. Então,
os grandes litigantes, né, os bancos, etc., eles têm na via judicial esse caminho, entendeu? Aí você fez a primeira pergunta e a segunda pergunta no mesmo sentido. Está abarrotado? Então, o abarrotado não é culpa do judiciário, né? É culpa das relações que vão aumentando. Mas, enfim, pelo menos na jurimetria nós estamos melhorando. Já foram 100 milhões de ações, hoje são 80, então algum resultado, não só talvez na diminuição dos litígios, enfim, mas algum resultado nós estamos vendo. Eu não culpo o judiciário por isso, mas a estrutura em si, ela é muito fácil por litigâncias temerárias. Hoje, qualquer pessoa que é atuado no Detran sabe que há determinados sistemas para que você chegue, cobre, seja acharcado e entre com ação que quase sempre não dará em nada. Mas vamos lá. Nós tivemos uma decisão agora, recentemente, do STF sobre a liberdade de expressão, dando alguns parâmetros assim muito claros. Os parâmetros foram dois. Irá haver responsabilidade se houver indícios concretos da falsidade de imputação ou se deixar de observar o dever de cuidado na veracidade dos dados. Você considera que a liberdade de expressão é absoluta ou isso seria a regulamentação de um direito que deve ser motivado? Muito bem. Esse é um ponto interessante, que como nós temos atividade acadêmica e também outras atividades profissionais, nós podemos navegar bem nessas águas, né? Quando se fala que os direitos fundamentais são absolutos, o absoluto ele é naquele sentido de eficácia jurídica, de uma cláusula de eficácia absoluta que não pode ser nem derrogada e nem muito menos abrogada. Conhece bem, o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, tem nas cláusulas pétreas a proteção do tendente a abolir. E há outras construções, como nós conhecemos, especialmente da literatura alemã, a proibição do retrocesso e tudo mais, mas isso torna os preceitos normativos relativos a direitos fundamentais de eficácia absoluta. Agora, o exercício dos direitos fundamentais sempre foi limitado em qualquer uma das suas espécies. Essa é uma distinção que, academicamente, é muito elementar, que nós sempre precisamos frisar. O exercício dos direitos é relativo. E aí nós conhecemos as teorias que ajudam a identificar esses limites. A teoria interna, não é? Que é dos limites imanentes, a teoria externa, que é mais popular no Brasil, que se serve da proporcionalidade, etc. A discussão acadêmica, que você conhece melhor do que eu, essa é a verdade, na verdade, nós temos um direito de exercício absoluto, não é? Um direito que pode ser, e, portanto, manifestado sob qualquer situação. Nem a vida, em sentido biológico, ela é absoluta. Há as restrições legítimas, desde a legítima defesa ao estado de necessidade. E eu faço essa configuração para ser bem objetivo e dizer, é claro que a liberdade de imprensa tem limites jurídicos para o seu exercício. A questão é identificá-los. O Supremo fez, né, nesta decisão desta semana, o apontamento de critérios elementares. Olha, quando a imprensa manipula a informação, ela sabe que a decisão é manifestamente incorreta ou minimamente faz o seu serviço de checagem, o meio pode ser responsabilizado, sim, porque, afinal de contas, é o risco inerente ao negócio dele. Ele não é isento, ele está cobrando pela informação de uma forma direta ou indireta. A questão é, no caso concreto, e aí nós voltamos à sua primeira pergunta, a jurisdição ordinária que vai depurar isso, né? No caso concreto, se a pessoa sabia ou não sabia, matérias de fato. Nesse diapasão, diante dos genocídios contra Israel e o genocídio perpetrado por Israel em Gaza, eu ainda posso, no Ocidente, perder meu tempo com direitos fundamentais? Ainda vale escrever tanta tinta para pouca concretização diante desses morticínios que estamos vendo atualmente?
Interessante essa pergunta, né, Valber? Você que estudou na França, que é um profundo conhecedor do direito estrangeiro, especialmente da França, vai se lembrar também daquele caso do Charlie Hebdo, né? Quando os islâmicos muçulmanos agredidos pelo jornal invadiram o jornal e mataram jornalistas. Desde aquele tempo, eu trabalho com esse assunto em sala de aula, fazendo um esforço para que as duas partes sejam muito delineadas e objetivamente separadas. De um lado, agora falando da questão de Gaza, né? De um lado, é evidente que foi, enfim, uma desumanidade o que o Hamas fez no show, né? E logo isso é absolutamente inaceitável e por conta disso era correta uma reação do governo de Israel. Né? A questão toda a reação é sempre proporcional. Né? E quando você perde a mão nisso, quando você para além do Hamas, que, segundo os especialistas, é um grupo com o qual não há diálogo, e, tragicamente, a guerra é a última rácio, mas ela também é legítima, então é razoável que o governo de Israel reaja em relação ao Hamas. O problema são os excessos. Né? O problema que aí chama também um outro apelo humanitário é de todos aqueles que, rigorosamente falando, têm pouco a ver com isso, ou quase ou nada, e estão sofrendo na mão de Israel. Agora, esse é um momento que nós também buscamos as palavras sempre, né, recorrentes do Bobbio, na Norberto Bobbio, no seu livro sobre direitos humanos. A marcha histórica dos direitos humanos ela é sempre feita de avanços e retrocessos. Assistindo a essa tragédia dos dois lados, essa é a grande verdade, dá a sensação que nós estamos num momento de retrocesso. Mas eu sou otimista, né? Acho que a própria divulgação, o próprio debate hoje, literalmente em tempo real, nos coloca numa posição diferente em relação ao passado. Para não me alongar, houve tragédias anteriores a isso, desde a Rússia, né? A própria Alemanha nazista, que foram até mais clamorosas, e nós demoramos algumas décadas para descobrir. Hoje nós descobrimos em tempo real, e os mecanismos de controle, felizmente, parecem um pouco mais eficazes. A era dos direitos de Bobbio, ao que você se referiu, vale a pena ler a Era dos Direitos ainda? Ou é melhor ler a Chapeuzinho Vermelho e Cuca? Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque, veja, num mundo onde aumenta as desigualdades, num mundo onde é precarizado tudo, inclusive o gozo hedonista, num mundo onde as desigualdades aumentam, é a Era dos Direitos alguma coisa ou é uma peça de museu? Você tem ele no seu museu, na sua vasta biblioteca? Eu tenho na minha vasta biblioteca, uma parte aqui nas minhas costas e outra ali em cima quase caindo. Valber, eu entendo perfeitamente o teu papel de âncora desse caleidoscópio e fazendo essas perguntas, mas não é uma resposta protocolar, né? Porque você me faz a pergunta certa para que eu afirme que é o nosso papel, né? É o nosso papel, o papel da sensatez, o papel da ponderação, o papel do equilíbrio, tentar resgatar um pouco isso. Eu tenho até brincado que eu sou hoje um radical, né? Porque eu tenho formação moderada, e isso hoje parece alguma coisa extremamente agressiva, né? Ser radical é o que, né? Ser radical é a regra, tanto para o lado de cá quanto para o lado de lá, mas rigorosamente falando, parece que o moderado perde o seu espaço. Mas não, nós vamos passar por isso. Vamos entrar em outras, faz parte do processo, mas vale a pena ler o Bobbio, a consistência do Bobbio, é um ícone da nossa cultura e tem um viés positivista que você sabe que me agrada um bocado. Como grande intelectual que você é, vamos sair dos direitos fundamentais e vamos para o tributário.
que você também é professor. A reforma tributária está trocando 6 por meia dúzia. A reforma tributária, ela deixa tudo para as leis infraconstitucionais. A reforma tributária, ela é alvissareira ou não? Havia uma discussão antiga, e eu participei dessa discussão, por incrível que possa parecer. Eu estou na magistratura há 28 anos, né? E eu participei na época que eu era consultor de impostos, antes da magistratura, de projetos de reforma tributária, aliás, curioso, então conduzido pelo senador Fernando Henrique Cardoso. Eu auxiliava um tributarista muito querido chamado Luciano da Silva Amaro, com quem, aliás, eu trabalhava à época. Desde lá, falava-se, nos começos dos anos 90, falava-se da incoerência em impostos de circulação de competência estadual, né, que é o caso do ICMS, basicamente. E depois ficou muito claro, naquele tempo também, a semelhança, para não dizer identidade, entre tributos como PIS, COFINS, etc., que tinham, e tem até hoje, uma base de cálculo, se não idêntica, muito parecida. Então, o sistema ele ficava muito confuso, né? E caro, porque isso tem um custo, e ele precisava de uma arrumação. E a arrumação era, desde lá de trás, o IVA, né? O Imposto sobre Valor Agregado, que é aí a pedra fundamental dessa reforma. Então, há 30 anos, nós falamos que isso era necessário, temos dito que isso era necessário, né? Evidente que isso mexe com federalismo, é evidente que isso implica em mudar potencialmente orçamentos de estados, porque perdem competência de ICMS, o município perde competência de ISS, isso tem impacto na própria lógica do federalismo como sistema vertical de separação de poderes. Então, sempre foi um negócio muito delicado. Mas essas fórmulas de repartição de receita que constam da emenda ou do projeto de emenda procuram equilibrar, foram negociados, etc. Agora, vem a pergunta, ficou muita coisa para a lei complementar ou para a legislação infraconstitucional? Pois é o papel desses atos infraconstitucionais detalhar, né, e dar um perfil mais nítido para a reforma. O muito ou pouco, a bem da verdade, nós só vamos saber mais para o futuro. Mas não via e não vejo uma fórmula diferente da que está sendo aplicada. Claro, a contragosto, talvez muitas exceções, né? Muita gente ainda tentando manter o seu benefício, né? Então, no ICMS, agora no IVA e tal, enfim, no IPI, naturalmente, né? Mas como? Exigir o quê? Que o constituinte, numa emenda constitucional, fosse analítico ao ponto de chegar a esse nível de especificidade? Isso a gente sabe, né, Valber, que é difícil. Desde o começo dos anos 90, esse assunto eu tenho estudado mesmo, para valer. Quanto mais abstrato e importante o ato normativo, mais ele recorre a lugares comuns que nós conhecemos como conceitos jurídicos indeterminados e princípios. Porque, na velocidade da sociedade contemporânea, o constituinte ele não tem como legislar sobre conjuntura, ele legisla sobre a estrutura, ele normatiza a estrutura. E os atos infraconstitucionais e infralegais vão fazer esse papel de detalhamento. Interessante. Igual aos economistas ortodoxos, no direito nós achamos, não, temos que fazer reforma. A reforma. Você acha que nós não estamos, como falava Garcia de Renteria, com inflação legislativa? Será que o jurídico ele vai transmudar a realidade? Estou me lembrando agora também de Aftalion, que dizia da convalidação normativa. Se o Supremo dizer, se as cortes constitucionais disserem que o céu é amarelo, ele passa a ser amarelo.
Você também está sendo daltônico, Zé Carlos? Outro dia eu estava num evento sobre sistema de precedentes e essa pergunta apareceu de uma maneira muito improvável. Uma pessoa fez de uma forma tão lúcida, né? Eu não esperava nada da pergunta e ela veio com uma felicidade, mais ou menos com a que você agora também colocou esse problema. Quer dizer, se nós sabemos que o sistema normativo interage com a realidade, e se hoje nós sabemos que a realidade se transforma de uma maneira muito mais veloz, e aqui eu apelo para alguns conceitos bem conhecidos, sobretudo do Bauman, né, do Zygmunt Bauman, da liquidez das relações, sejam elas econômicas, afetivas. Ou seja, a diferença entre o passado e o presente não é que as coisas mudaram, né? Elas sempre mudam. A diferença é que no passado elas demoravam para mudar, né? Hoje elas mudam de maneira muito mais rápida. Antigamente, segundo Bauman, você trocava o antigo pelo novo, né? Hoje eu brinco, pelas palavras do Bauman, que você troca o novo pelo mais novo. E esse mais novo já se propõe a ser temporário, porque ele sabe que ele vai logo ser alterado. Esse é um fato da nossa realidade. Então, como esperar que o ordenamento jurídico seja capaz de interagir de forma eficaz com essa realidade dinâmica? E como, afinal, esperar que o judiciário, pelos seus sistemas de teses, etc., no sistema de precedentes, cubra todos esses buracos? É um paradoxo tal qual o da inflação legislativa. Nós temos muitas normas, mas ainda assim elas são insuficientes. Quer dizer, como você pode ter muita norma e ser insuficiente? Bom, é simplesmente porque nós não alcançamos a velocidade das transformações. Houve um evento em Davos, desses, né, que são conhecidos, né, de economia, e eu lembro de ter lido uma matéria há mais ou menos uns 10 anos atrás, dos economistas nesses encontros, discutindo a incapacidade do Estado em responder a tempo essas transformações. Isso também acontece com o direito. Aí você fala, então, o que a gente vai fazer? Abandonar, jogar a toalha? Não, vamos continuar navegando, fazendo o possível, né? Essa é a verdade. A última provocação, antes do nosso bate-bola. Kant falava do número, que é a essência do objeto que a gente nunca pode chegar. Será que precedente é um número para o juiz de primeira instância? Será que eles podem pegar essa essência? Ou é impossível que eles obedeçam o precedente? O que você acha isso? Isso é uma questão jurídica ou uma questão psicanalítica? Poxa vida, essa da psicanalítica também, provavelmente, né? Afinal de contas, são 18 mil juízes, num universo pluralista, a gente vai ter de tudo, inclusive os doidinhos como eu, né? Mas, veja, o sistema de precedentes, ele é normativo, ele tem um resultante normativo, ele produz, né, conteúdo normativo, direito judicial, isso não há dúvida. A discussão que nós temos hoje em relação a isso é onde ele está, em que parte do julgamento ele está, né? Se ele está na fundamentação, nas razões determinantes, se ele está na tese formulada, né? Eu, particularmente, tenho uma visão como um amálgama, é a controvérsia estabelecida, a ratio decidendi e a tese. Mas até hoje, isso é importante dizer, nós temos feito muitos cursos, inclusive, com convidados especialistas do assunto, lá na Escola da Magistratura, Terceira Região e tudo mais, eu participei também de cursos na Infam a esse respeito. Nós não temos uma posição conclusiva sobre o que, afinal, vincula. Com certeza, a tese ela não pode ser interpretada como se interpreta um texto normativo. A diferença básica é no texto normativo, né, do legislador, nós não nos preocupamos com a mens legislatoris, só com a mens legis. Quando se trata de uma tese, a ratio decidendi, a fundamentação é essencial para isso, né? Aí vem a pergunta, afinal, né, respondendo a sua pergunta agora, preparando o terreno, chegando à resposta,
O judiciário ele vai e continuará seguindo o sistema de precedentes? Sim, Valber, sim. Esse é um testemunho que eu dou no segundo grau, né? Volta para a gente. Nós temos muitas retratações que um descuidado julgamento em segundo grau implica num recurso especial extraordinário que sequer passa da vice-presidência do nosso tribunal, que já devolve para retratação. E se escapar, bate no STJ e no STF e eles devolvem para retratação. Então, sim, o sistema de precedentes, por mais difícil e complicado que seja, né, por mais incompleto que esteja, ele veio para ficar e nós vamos segui-lo cada vez mais. O que não significa que eles em si não gerem interpretações divergentes. Se nós pegarmos um tema, que é o tema 69, né, que é o do STF, que é a questão do ICMS na base de cálculo da PIS e da COFINS, isso já gerou os chamados temas filhotes, sem falar várias outras controvérsias que foram sendo resolvidas em base de declaração. A disposição em seguir o precedente é maior do que a dificuldade, a disposição de seguir o precedente é maior, né? Só não é maior do que a dificuldade em identificar, afinal, o que obriga. Mas é isso para não me alongar. Eu vou fazer agora um bate-bola, mas serão perguntas concisas para respostas objetivas. Sou capaz disso. Se para entrar no paraíso tivesse que escolher uma profissão, seria juiz ou de professor? Professor. Você sente saudade da época que você era juiz de primeira instância? Eu tinha uma vida mais tranquila. A advocacia, com seus estresses, te deixa saudade? Não, eu gosto do que eu faço. Uma mulher ou um homem e tem que estudar muito, ele se torna ou ela se torna incompatível a uma vida a dois? De forma alguma. Melhora. A possibilidade entre a intelectualidade e o amor? São perfeitamente compatíveis, depende do parceiro. Você sabe bem disso. Amigo, eu fico muito agradecido por essa conversa, pena que é bastante curta. O Caleidoscópio Jurídico, o ICL, se sente muito regozijante com sua presença e gostaríamos que você pudesse dar as suas depreensões finais aos nossos ouvintes e às ouvintes. Bom, primeiro eu quero de novo agradecer a generosidade. O Valber é um grande amigo, sempre foi, tem sido, né, nos últimos 20 e tantos anos que nós nos conhecemos, portanto é uma longa trajetória. Obrigado, é um privilégio sempre estar com você. E a quem nos assiste, eu desejo muita saúde, enfim, muito sucesso, e esperando nos ver numa outra e mais vezes. Outras e mais vezes. Estou com saudade de você aqui em Recife. Um abraço a vocês, a todos e a todas, e até um próximo Caleidoscópio Jurídico. Muito obrigado. O videocast Caleidoscópio Jurídico se encerra aqui. O próximo episódio vai ao ar terça-feira, às 8h15 da noite no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL. Você também pode acompanhar o videocast quando quiser nas principais plataformas de áudio.